Boa noite a todos. Boa noite. Hoje, 14 de outubro de 2019, vamos iniciar nosso estudo A Caminho da Luz. Estamos no capítulo 23 e vamos começar com as ciências sociais. Vamos envolver nossa irmã Fabrício para fazer nossa prece inicial. Aqui estamos mais uma vez para darmos continuidade ao nosso estudo dessa grande obra que Emmanuel coloca para nós, espíritos reencarnados neste planeta de prova e expiação, onde ele nos apresenta no mundo espiritual como foi constituído o nosso planeta. Que possamos assim, Senhor Jesus, assimilarmos esses conhecimentos, onde também estão envolvidos os grandes missionários, inclusive Allan Kardec, que nos legou grandes aprendizados através da doutrina espírita, trazendo para nós o Cristo Consolador. Que possamos, Senhor Jesus, assimilar esses conhecimentos, senti-los e vivenciá-los no nosso dia a dia. E assim iniciamos o estudo deste momento. Permanece conosco, amado Jesus, hoje e sempre, e que assim seja. Que assim seja. Muito bem. Ciências sociais. O campo da filosofia não escapou a essa torrente renovadora. Aliando-se às ciências físicas, não toleraram as ciências da alma o ascendente dos dogmas absurdos da Igreja. Ou seja, as ciências da alma são a filosofia, a sociologia, e eles não aceitaram mais aquelas imposições de que tudo era de Deus, do que era pecado, do que era ruim. Então, eles se apartaram disso. As confissões cristãs, atormentadas e divididas, viviam nos seus templos um combate de morte. O que eram as confissões cristãs? As confissões cristãs, ou denominações cristãs, são todas as organizações religiosas cristãs que se reuniam e, de um ponto de vista, eles consideravam que tudo que fosse cristão, apesar das diferenças, era a mesma coisa, né? Então, apesar das diferenças dogmáticas que tivessem lá dentro, tudo era reunido num bolo só. Então, as confissões cristãs, atormentadas e divididas, viviam nos seus templos um combate de morte. Por quê? Longe de exemplificarem aquela fraternidade do Divino Mestre, entregavam-se a todos os excessos do espírito de seita. Tanto os protestantes como os católicos. Porque o protestante também ele fez a sua perseguição, os que não eram protestantes. Todos eram denominados cristãos, mas ficava cada um perseguindo o outro. O espírito de seita, que é aquela coisa bem de facção, de partido, né? Assim, vamos lutar. Não tinha o evangelho na coisa mesmo, né? Então, por isso que ela se debate. A filosofia recolheu-se, então, no seu negativismo transcendente, aplicando às suas manifestações os mesmos princípios da ciência racional e materialista. Então, a filosofia que falava coisas da alma, coisas transcendentes, ela se recusou a fazer isso no sentido de que Deus, o negativismo é assim: esse é o pior dos mundos, esse mundo só é de sofrimento e dor. Não tem Deus, não tem alegria. Viva da melhor maneira que você puder. Esse seria o negativismo transcendente que eles falam aqui. Schopenhauer é uma demonstração eloquente do seu pessimismo, e as teorias de Spencer e de Comte esclarecem as nossas assertivas, não obstante a sinceridade com que foram lançadas no vasto campo das ideias. Schopenhauer. Arthur Schopenhauer
nasceu em Danzig, em 22 de fevereiro de 1788 e desencarnou em Frankfurt em 21 de setembro de 1860, aos 72 anos. Foi um filósofo alemão do século XIX. Ele é mais conhecido pela sua obra Um Mundo como Vontade e Representação, de 1818, em que ele caracterizava o mundo fenomenal, dos fenômenos, o que acontece, né, como produto de uma cega, insaciável e maligna vontade metafísica. Schopenhauer desenvolveu um sistema metafísico ateu e ético que tem sido descrito como uma manifestação exemplar de pessimismo filosófico. Ele era pessimista. Foi o filósofo que introduziu o pensamento indiano e alguns dos conceitos budistas na metafísica alemã. Schopenhauer acreditava no amor como meta na vida, mas não acreditava que ele tivesse algo a ver com felicidade. Para o filósofo, somente o sofrimento é positivo, pois se faz sentir com facilidade, enquanto que aquilo ao que chamamos de felicidade é negativo, pois é a mera interrupção momentânea da dor ou do tédio, sendo esse último a condição inerente à existência. Ou seja, ele dizia que a gente vinha no mundo para sofrer e para ter tédio. Então ele era pessimista mesmo. Aí, quem é agora? O Spencer. Herbert Spencer. Ele nasceu em Derby, que é na Inglaterra, em 27 de abril de 1820 e morreu em Bridgeton em 8 de dezembro de 1903, aos 83 anos. Foi um filósofo, biólogo e antropólogo inglês, bem como um dos representantes do liberalismo clássico, que é uma filosofia política e uma doutrina econômica, cuja principal característica é a defesa da liberdade individual com limitação do poder do Estado. Ele pregava a igualdade perante a lei, o direito de propriedade. Em política econômica, ele pregava a livre iniciativa. Spencer foi admirador da obra do Charles Darwin. É dele a expressão sobrevivência do mais apto. Não é do Darwin, é do Spencer. E em sua obra procurou aplicar as leis da evolução a todos os níveis da atividade humana. Spencer teve suas ideias enormemente distorcidas. Essas distorções lhe renderam a alcunha de pai do darwinismo social, que era assim, no darwinismo social é que assim, o mais forte sobrevive e o mais fraco se lasca. E não era essa a ideia dele. Todavia, Spencer jamais utilizou esse termo ou defendeu a morte de indivíduos mais fracos, assim como foi um notável opositor de governos militares e autoritários de qualquer forma de coletivismo, do colonialismo, do imperialismo e das guerras. Ele estudou o comportamento humano como um órgão biológico. O filósofo aplicou à sociologia as ideias que retirou das ciências naturais, criando um sistema de pensamento que foi muito influente no seu tempo. Suas conclusões o levaram a defender a primazia do indivíduo perante a sociedade e o Estado, e a natureza como fonte da verdade, incluindo a verdade moral. No campo pedagógico, Spencer fez campanha pelo ensino da ciência, combateu a interferência do Estado na educação e afirmou que o principal objetivo da escola era a construção do caráter. Comte. Isidore Auguste Marie François Xavier Comte. Ele nasceu em Montpellier, 19 de janeiro de 1798, e morreu em Paris, em 5 de setembro de 1857. Viveu pouco, 59 anos. Foi um filósofo francês, fundador da sociologia e do positivismo, que trabalhou intensamente na criação de uma filosofia positiva em uma tentativa de remediar o mal-estar social da Revolução Francesa, exigindo uma nova doutrina social baseada nas ciências. Ele é considerado como o primeiro filósofo da ciência no sentido moderno do termo. Comte foi uma grande influência no pensamento do século XIX
influenciando o trabalho de pensadores sociais como Karl Marx, John Stuart Mill e George Eliot. Seu conceito de sociologia e evolucionismo social deu o tom para os primeiros teóricos sociais e antropólogos como Harriet Mathieu e Herbert Spencer, influenciou ainda o Spencer, evoluindo para a moderna sociologia acadêmica apresentada por Emile Durkheim como pesquisa social prática e objetiva. As teorias sociais de Comte culminaram em sua religião da humanidade, que pressagiava o desenvolvimento de organizações humanistas e humanistas religiosas não teístas, ou seja, não ligadas à igreja no século XIX. Comte cunhou o significado da palavra altruísmo. As ideias de Comte influenciaram as palavras ordem e progresso, lema da República Federativa do Brasil. Augusto Comte, e como ela falou aí, ele fundou o positivismo. E o que é o positivismo? É uma corrente de pensamento filosófico, sociológico e político que a principal ideia é que o conhecimento científico deveria ser reconhecido como o único conhecimento verdadeiro em detrimento das especulações metafísicas e teológicas. E o objetivo dessa doutrina, isso eu achei muito legal, que era uma doutrina altruística, científica e industrial. Objetivava incrementar o progresso do bem-estar moral, intelectual e material de todas as sociedades humanas que habitam a Terra. Então, a Igreja Romana era culpada de semelhantes desvios, dominando a ferro e fogo, com chegada aos príncipes do mundo, não tratara de fundar o império espiritual dos corações à sua sombra acolhedora. Longe da exemplificação do Nazareno, amontoara todos os tesouros inúteis, intensificando as necessidades das massas sofredoras. Extorquia antes de dar, conservando a ignorância em vez de espalhar a luz do conhecimento. Então, os livros em latim, tudo fechado, ninguém entendia, só eles que sabiam. Então, quanto mais ignorante, melhor para eles. Daí toda essa revolta que vem os filósofos, os cientistas, é por conta do abuso que foi para um lado, também precisava de arejar as ideias para o outro lado. Agora nós vamos para Allan Kardec, a tarefa do missionário. A tarefa de Allan Kardec era difícil e complexa. Competia-lhe reorganizar o edifício desmoronado da crença, reconduzindo a civilização às suas profundas bases religiosas. Como é que ele ia fazer voltar às bases religiosas que tanto sofrimento já tinha causado e vinha causando dentro da sociedade, né? Atento à missão de concórdia e fraternidade da América, o plano invisível localizou aí as primeiras manifestações tangíveis do mundo espiritual no famoso lugarejo de Huddersville, provocando os mais largos movimentos de opinião. Huddersville. As irmãs Fox, elas ficaram conhecidas como as irmãs Fox, mas uma delas era a mãe. Foram 3 mulheres que nos Estados Unidos da América tiveram um importante papel na gênese do moderno espiritualismo ocidental. As irmãs eram Catherine Kate Fox, Leah Fox e Margaret Madge Fox. A Margaret que é a mãe. As irmãs fizeram sucesso por muitos anos como médiuns que diziam possibilitar espíritos a se manifestarem por batidas, que é a tipologia. Em 11 de dezembro de 1847, a família Fox, de origem canadense, instalou-se em uma casa modesta na povoação de Huddersville, no estado de Nova York. O grupo compunha-se do chefe da família, o Sr. John Fox, da esposa, a Sra. Margaret Fox, e de mais 2 filhas, Kate, com 11 anos, e Margaret, com 14 anos de idade.
O casal possuía mais filhos e filhas, entre estas Léa, mais velha, que morava em Rochester, onde lecionava música. Léa escreveria um livro, The Missing Link, em 1855, no qual faz referência às supostas faculdades paranormais de seus ancestrais. Inicialmente, apenas Margaret e Kate tomaram parte nos acontecimentos. Posteriormente, Léa juntou-se a elas e teve participação ativa nos episódios subsequentes ao de Hydesville. A fonte mais conhecida e divulgada sobre o ocorrido em Hydesville é o depoimento da senhora Margaret Fox, que consta no livro História do Espiritismo de Sir Arthur Conan Doyle. A fagulha partira das plagas americanas, como partira igualmente delas a consolidação das conquistas democráticas. A Europa busca ambientar as ideias novas e generosas que encontram o discípulo no seu posto de oração e vigilância, pronto a atender aos chamamentos do Senhor. Numerosos cooperadores diretos da sua tarefa auxiliam-lhe o esforço sagrado, desdobrando-lhe as sínteses em gloriosos complementos. Ele já está falando aqui do Allan Kardec, né? Que ele já está no posto dele de vigilância e vai ser ajudado por numerosos cooperadores, né? O orbe, com as suas instituições sociais e políticas, havia atingido um período de grandiosas transformações que requeriam mais de um século de lutas dolorosas e remissoras. E o Espiritismo seria a essência dessas conquistas novas, reconduzindo os corações ao evangelho suave do cristianismo. Nós estamos aqui no século XIX e é interessante para ver como a espiritualidade funciona. O século XIX é que começam as grandes descobertas científicas, é o começo, né? A ciência, o positivismo, a filosofia pessimista, tudo caminhando só para o lado científico. Mas a espiritualidade sabe que a gente precisa de inteligência, mas precisa de moral. Provações coletivas na França. Cumpre-nos assinalar as dolorosas provas da França depois dos seus excessos na Revolução Francesa e nas campanhas napoleônicas. Depois das revoluções de 1830 e 1848, Revolução de 1830 é designação dada na história europeia ao conjunto de movimentos revolucionários que abalaram o continente europeu no início da década de 1830. O movimento iniciou-se aonde? Na França, com o levantamento que ficou conhecido como a Revolução dos 3 Dias Gloriosos. Nos dias 27, 28 e 29 de julho de 1830, conhecidos como os 3 Dias Gloriosos, o povo de Paris e as sociedades secretas republicanas, liderados pela burguesia liberal, fizeram uma série de levantes contra Carlos X. Levantaram-se barricadas na capital francesa e generalizou-se a luta civil. Das revoltas populares sucediam-se a tal ponto que a própria Guarda Nacional acabou por as apoiar, aderindo à sedição. Após lutas nas ruas parisienses, os 3 Dias Gloriosos, o último Bourbon, que era o Carlos X, teve de partir para o exílio no começo de agosto. O clima dessa revolução, perpassa pelas páginas de Os Miseráveis, de Victor Hugo. Essa revolução liberal que começou na França se alastrou pela Europa, a Bélgica se libertou da Holanda e houve tentativas fracassadas de unificação da Alemanha e da Itália. O movimento teve também posteriores repercussões em Portugal e Espanha. No Brasil, no dia 7 de abril de 1831, um forte movimento de oposição popular
levou o imperador Dom Pedro I à abdicação. Em 1829, a Grécia já se libertara da dominação turca. A Revolução de 1848, ou a Primavera dos Povos, denomina-se Revolução Francesa de 1848, aos eventos revolucionários que encerraram a monarquia de Júlio, que foi de 1830 a 1848, e levaram à criação da Segunda República Francesa. Foi um conjunto de revoluções de caráter nacionalista, liberal, socialista e democrático. Foi iniciado por uma crise econômica na França e foi a onda revolucionária mais abrangente da Europa, embora em menos de um ano forças reacionárias tenham retomado o controle e as revoluções em cada nação tenham sido dissipadas. As mudanças significantes que duraram após esses levantes foram a abolição da servidão, ou seja, da escravatura, no Império Austríaco e no Reino da Hungria, o fim do absolutismo monárquico na Dinamarca e o fim definitivo da monarquia capetingia na França. Ou seja, foi uma revolução rápida, em menos de um ano, mas alastrou a Europa. Ou seja, eram chegados os tempos, como ele está dizendo, a mudança está chegando e vamos preparar o homem para isso. Claro que não era para ser dessa forma de guerra, mas a gente só sabe brigar. Então vamos lá. Depois das revoluções que ela já leu, de 1830 e 1848, mediante as quais se efetuam penosos resgates pela matança que houve na Revolução Francesa, pela violência, aí a gente imagina que os resgates que já sofreram aqueles que aqui na Revolução Francesa infringiram aquelas torturas, aquelas torpezas, né? Aqui nessas guerras que ela falou já deve ter tido outras barbaridades também, né? Mediante as quais se efetuam penosos resgates por parte dos indivíduos e das coletividades, surge a Guerra Franco-Prussiana de 1870. Lá vem guerra. Guerra Franco-Prussiana. A Prússia é a que vai se tornar a Alemanha, tá? Ou a Guerra Franco-Germânica. Foi de 19/7/1870 a 10 de maio de 1871. Ou seja, um ano e um pouquinho. Mas olha a desgraça. Foi um conflito ocorrido entre o Império Francês e o Reino da Prússia no final do século XIX. Durante o conflito, a Prússia recebeu o apoio da Confederação da Alemanha do Norte, do Grão-Ducado de Baden, do Reino de Württemberg e do Reino da Baviera. Que tudo isso hoje é a Alemanha, mas eram vários reinos e eles se uniram. Sob o comando de quem? Otto von Bismarck. Todo mundo já ouviu falar nesse nome, né? E o sonho do Bismarck era unificar a Alemanha, era o sonho da vida dele. E ele queria, ele era político, ele era diplomata na França. Ele adulterou um telegrama do Napoleão III para o rei da Prússia só para ter a guerra. Os franceses perderam em todas as frentes, o que sucedeu na esmagadora vitória da Batalha de Sedan, em 1º de setembro de 1870, na qual o próprio imperador francês foi feito prisioneiro. No dia 2 de setembro de 1870, ele concluiu-se a Batalha de Sedan, onde a cavalaria francesa resistiu bastante, a ponto do rei Guilherme I admirar a bravura com que eles lutaram. Porém, Napoleão III viu que era inútil sacrificar tantos soldados seus e mandou hastear a bandeira branca e entregou sua espada, ficando prisioneiro do rei prussiano. 2 dias depois, a República seria proclamada em Paris. O rei se entregou e lá em Paris eles proclamaram a República. No dia 20 de setembro, os prussianos cercavam Paris. Ele se rendeu, mas os prussianos não
não desistiram, continuaram porque eles vieram desde a fronteira, entrando e tomando conta de tudo da França. Paris resistiu o quanto pôde aos prussianos, mas capitulou após 4 meses. Adivinha por quê? Por causa da fome. E isso, quando ela fala aqui das provações coletivas, eles estavam morrendo já de fome, sediadas pelos prussianos, em 28 de janeiro de 1871. Enfim, guerras e mais guerras, vamos continuar. A grande nação latina, por causas somente conhecidas no plano espiritual, é esmagada e vencida pela orgulhosa Alemanha de Bismarck, que por sua vez, embriagada e cega do triunfo, ia fazer jus às dores amargas de 14 a 1918, que é a Primeira Guerra, que ela perde, como já vimos. Paris, que assistira com certa indiferença às dores dos condenados do terror, comparecendo aos espetáculos tenebrosos do cadafalso e aplaudindo os opressores, sofre miséria e fome em 1870. Aqui a gente viu que ele está fazendo uma alusão lá da Revolução Francesa, né? Ela aplaudiu, achou bonito, mata todo mundo, mata rei, mata rainha, deixa o filho do rei. Foi a maior atrocidade. Todo dia tinha. Vamos pra praça, vamos matar, hoje é dia, vamos lá. Então, assim, tudo isso ela aplaudiu, de certa forma, né? Achando bom. E agora vai vir a lei da compensação, que é inexorável, é da natureza e é para todos. Aplaudindo os opressores, sofre miséria e fome em 1870, antes de cair em poder dos impiedosos inimigos em 28 de janeiro de 1871. As imposições políticas do imperador Guilherme em Versalhes e as amarguras coletivas do povo francês nos dias da derrota significam o resgate dos desvios da grande nação latina. Ela já falou, né? Foi toda essa provação. Provações da Igreja. Aproximando-se o ano de 1870, que assinalaria a falência da Igreja com a declaração da infalibilidade papal, o catolicismo experimenta provações amargas e dolorosas. Infalibilidade papal é um dos dogmas da Igreja Católica. A teologia católica afirma que o Papa, em comunhão com o Sagrado Magistério, quando delibera e define, ou seja, ele clarifica solenemente algo em matéria de fé ou moral, quando ele está ex cátedra, ou seja, ex cátedra é quando ele está literalmente sentado na cadeira de São Pedro. Então, quando ele está sentado na cadeira de São Pedro, que ele está deliberando sobre qualquer assunto, sobre fé, sobre moral, ele está sempre correto. Na clarificação solene e definitiva destas matérias, o Papa goza de assistência sobrenatural do Espírito Santo, o que o preserva de todo o erro. Sentou na cadeira, está iluminado. Está infalível. Ele não erra nunca. A infalibilidade papal foi longamente discutida e ensinada como doutrina católica, tendo sido declarada um dogma na Constituição dogmática Pastor a Eternos, ou seja, pastor eterno, sobre o primado, né? O primado, o que é o primado? É a suprema autoridade e poder do Papa sobre as diversas igrejas. O Papa tem poder sobre todas as igrejas que estão sobre a sua orientação. E esse primado e infalibilidade do Papa foi promulgada no Concílio do Vaticano I, em 18 de julho de 1870, pelo Papa Pio IX. A Igreja Católica acredita no dogma da infalibilidade papal, porque ela, governada pelo Papa, em união com seus bispos,
professa que ela é o autêntico sacramento de Jesus Cristo, a verdade em pessoa e aquele que veio trazer as verdades fundamentais à humanidade para a sua salvação. A Igreja Católica acredita também que esse dogma é o efeito concreto da promessa de Cristo de preservar a sua Igreja na verdade. Então começa com esse Concílio do Vaticano I, a primeira derrocada, o grande declínio da Igreja. Porque a ciência já está avançando, já está todo mundo desconfiando, né? Já está todo mundo sendo questionado, ninguém mais aceita sem questionamento. Então, começa com Pio IX essa grande derrocada da Igreja Católica. Exausto de suas imposições, todos os povos cultos da Europa não enxergaram nas suas instituições senão escolas religiosas, limitando-se-lhes as finalidades educativas e controlando-se-lhes o mecanismo de atividade. Ou seja, ela perdeu o poder junto com o povo, né? Ela só é escola de religião, não se mete mais aqui. Compreendendo que o Cristo não tratara de assambarcar nenhum território do globo, os italianos, naturalmente, reclamaram os seus direitos no capítulo das reivindicações, procurando organizar a unidade da Itália sem a tutela do Vaticano. Desde 1859, estabelecera-se a luta que foi por muito tempo prolongada em vista da decisão da França, que manteve todo um exército em Roma para a garantia do pontífice da Igreja. Mas a situação de 1870 obrigara o povo francês a reclamar a presença dos guardas do Vaticano, triunfando as ideias de Cavour e privando-se o Papa de todos os poderes temporais, restringindo-se a sua posse material. Então, começa em 1859 a luta pela unificação da Itália com o Cavour, que ele foi o primeiro que quis unificar a Itália sem o Estado Papal. Ele queria acabar com o Estado Papal. Então ele pediu o apoio da França, que começou a lutar com ele em 1859 e deixou um exército lá. Mas vocês viram que a fome e as guerras com a Prússia, em 1870, eles tiraram o exército da Itália e foram cuidar só das suas coisas. E as ideias do Cavour triunfaram, que era para privar o Papa dos poderes temporais e restringir a posse dele, que ele não mandava mais em tudo, porque o Papa que mandava em tudo lá na Itália. Então nós vamos parar por aqui, para a gente não correr, porque a gente tem bastante coisa para falar ainda, né? Vamos envolver nosso irmão Alan para a nossa prece final de agradecimento, não é? Nesse momento, Senhor, te pedimos que Tu abrace os nossos corações, que Tu nos envolva, pois nós sabemos o momento grave em que atravessamos. São muitos os desafios para nos mantermos fiéis a cada uma das passagens que aqui estudamos, que aqui recebemos. E ainda corações frágeis, que somos muito suscetíveis aos erros, também nos sentimos. Que Tu possas, Senhor, estar conosco em todos esses momentos e que nós também, a nosso turno, possamos estar à Tua disposição. Que assim seja. Que assim seja.